Olá, no nosso vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem decoração em chinelo, tá? Tem um chinelo já próprio para fazer sublimação, eu não gosto muito de usar aquele e na minha cidade também nem encontra. Então eu preciso de uma havaiana, ó, havaiana normal, aqui tem um com a correia e eu vou ensinar vocês a tirar a correia. Acabei de comprar um havaiana novo, tá? É aquele tradicional. Eu gosto muito de usar esse chinelo, o trabalho é totalmente garantido, eu já fiz vários, vendi muito essa arte, não tive problema, tá bom? E para fazer essa arte, eu vou precisar de um material um pouquinho diferente do que tô acostumado aqui fazer com vocês nos vídeos. Então, vou precisar de uma havaiana normal, pode ser de qualquer cor. Se não quiserem aqui com esse lado branco, pode ser o colorido, não tem o menor problema. Vou precisar de um alicatinho como esse, ou não, mas esse alicate é opcional, esse alicate é para fazer semijoia, tá? Ou fazer aqueles bordado com pedraria, mas o alicate, como eu disse, é opcional. Vou precisar de cola chinelo, eu sempre usei essa da Glitter, deixa eu tirar aqui o valor dela, ó, cola chinelo ou decupagem, tá? Eu gosto muito dessa daqui da Glitter para fazer esse trabalho. Vou precisar também do verniz chinelo, também da Glitter, tá? Eu não sei se as outras marcas de tinta tem para vender. Eu usei esse daqui, testei, a durabilidade, a hipermeabilização dele é muito boa, então eu preferi ficar com esse daqui, tá? Então, cola chinelo, verniz chinelo e mais um pedaço de etamine, de algodão, todo branco, tá? Se você não quiser fazer pintura, se você quiser pegar um tecidinho colorido, também dá pra fazer. Já com estampinha, também dá pra fazer. Aqui eu vou ensinar pra vocês a pintarem, depois a colar, fazer todo o processo no chinelo, tá? Então, eu vou precisar de um pedaço de etamine, de algodão branco, tá? É esse tecidinho aqui, ó. E também vou precisar de uma lixa. Essas lixas normal de construção, eu tô usando aqui a 3M P220, tá? Ela não é muito grossa, é só pra gente tirar, dar uma arranhadinha aqui nessa borracha do chinelo pra poder colar bem o tecido, ok? Então, eu vou precisar desses materiais. Então, vamos lá. Esse chinelo, já tirei a correia, tá? E eu tenho que tirar com bastante cuidado pra não estragar aqui, ó, o buraquinho, tá? Então, eu uso esse alicatinho, tá? Venho aqui atrás, seguro firme aqui e empurro ao contrário, lá pro buraco do chinelo. Tem que pôr um pouquinho de força mesmo, tá? Ó. E venho aqui e puxo. Com esse cuidado, ó, não vai rasgar aqui, tá? E eu vou fazer isso nos outros dois buracos de trás. A mesma coisa. Seguro aquela voltinha que tem e empurro o contrário. E já venho aqui, ó, e puxo. Vou fazer o mesmo no outro. E venho aqui e termino de puxar. Pronto, tirei a correia, é necessário tirar, não tem como fazer o trabalho com correia. E depois eu vou ensinar a colocar de volta, tá? Então, agora eu dou uma ajeitada no chinelo, ó, que ele tá novo, então ele vem, às vezes, acontece de vir meio tortinho, né? E vou, com a lixa, eu vou lixar aqui por cima. Vou dobrar essa lixa no meio, porque dá pros dois chinelos, e vou lixar, ó, dessa maneira. Eu tenho que lixar por tudo, tá? Como eu disse, é pra tirar um pouquinho daquela... Deixar uns sinaizinhos, né, pro trabalho ficar mais fixado na borracha. Vou virando e lixando por igual. Vou fazer isso nos dois chinelos, tá?
Olha, aqui eu já tenho esse chinelo totalmente lixado. Eu tô mostrando bem aproximado para vocês verem como que ele deve ficar. Ó, eu tirei aquela capinha de proteção dele, tá? Não lixei muito até chegar no preto, mas, ó, deixei ele totalmente opaco, tá? Esse daqui, ó, ainda não foi lixado, então olha a diferença para vocês verem, tá? É dessa maneira que tem que ficar o chinelo, tá? Então, agora eu vou lixar esse outro, ó, até ficar igual, para diminuir essa proteçãozinha que ele vem, tá bom? Então, eu vou lixar o outro até ficar igual. Com a mesma lixa, ó, eu posso lixar esse daqui também. Bom, chinelos lixados, os dois, ó. Vou mostrar os dois. Ficaram bem iguais, tá? Então, agora eu venho com um paninho úmido e vou limpar para tirar todo o pozinho da borracha. Limpo também dos lados, com esse paninho úmido. Se quiser lavar, pode lavar também. Eu só passo um paninho úmido para tirar o pozinho. Venho no outro, vou fazer a mesma coisa. Limpo bem, tá? Dessa maneira. Agora, chegou a hora de eu fazer a marcação aqui no tecido, aonde eu vou fazer a pintura. Então, eu pego um chinelo, coloco aqui no tecido e vou fazer o risco aqui, ó, a marcação com o lápis 6B, tá? Posiciono direitinho, tecido bem liso e marco, ó. Só contornando o desenho do chinelo, que é onde eu vou fazer o trabalho, né? Com o lápis 6B, ó. Desenho bem certinho. Pode ser bem visível, que depois a gente vai recortar e não vai aparecer no trabalho. Ó, dessa maneira. Pego o outro chinelo, eu sempre risco assim, ó, ao contrário, para não perder muito tecido, tá? Então, risquei esse pra cima, o outro pé eu risco ao contrário, ó. Vou fazer o mesmo processo. Marquei bem, agora eu venho riscando, ó. Dessa maneira. Bom, depois de marcado o chinelo, eu já fiz o risco que eu quero. Aqui eu vou fazer rosa, porque o interessante aqui é aprender a sublimação do chinelo. Começo lá pelo fundo, a mesma técnica, tudo normal, como se de pintura em tecido. Aqui eu vou usar pro fundo o verde bebê e o verde soft e o caqui, tá? Então, eu venho com a misturinha de verde soft com verde bebê. Pegando aqui tudo. Posso passar por cima desse risco que eu deixei, sem problema, tá? Eu só vou contornar com o pincel número 8 aqui nas folhas e depois eu venho com pituar, ó. Esse tecido é um pouquinho mais fino do que aquele que a gente tá habituado para fazer pano de prato. Então, a tinta vai penetrar e vai vazar lá na tábua, tá? Dá pra colar o tecido no chinelo e fazer o trabalho? Não é legal, não é seguro fazer isso. Porque a cola, ela já funciona como um verniz. Então, daí, a tinta pode não segurar depois das lavadas, né? Porque vai precisar lavar. Então, não é certo pintar o tecido já colado no chinelo, tá? A não ser que seja aquele chinelo que já vem com tecido para pintar,
próprio para sublimação, aí até dá. Mas nesse caso aqui que eu tô fazendo, não, é melhor fazer desse jeito mesmo, no passo a passo, como eu tô fazendo. Ó, agora eu venho com o pituá, peguei um pituazinho pequeno e vou só esparramando essa tinta. É até bom eu passar um pouquinho do risco aqui, ó, da marca que eu fiz, posso passar um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? Porque depois vai ser recortado e vai ficar bem certinho do tamanho do chinelo. Aqui, ó, eu posso vir só com verde soft. Aqui eu posso clarear um pouquinho mais também. E daí no outro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu risquei na posição diferente os desenhos, porque a gente pintando o desenho igual, é muito difícil ficar exatamente igual. Então, sempre quando eu vou fazer jogo, coisas que o desenho tem que ser igual, eu risco o mesmo desenho, mas em posição diferente, tá? Ó, só tô contornando. Como eu disse, a técnica é a mesma da pintura em tecido. Vou só contornando com esse pincel, depois eu volto com o outro. Aqui, ó, essas rosas eu quis desenhar pela metade, tá? É posição diferente. O desenho é o mesmo, tá? Terminei, já posso vir com o pituá. Vou pegando o verde soft pra fechar tudo aqui, ó. Vou pegar o pituá um pouquinho mais duro. Só finalizando. Um pouquinho mais do verde soft. Passo fora do risco, assim como eu fiz no outro. Não tem problema. Ó. E aqui em cima já finalizo. Tampando bem a trama do tecido. E o bom aqui nesse trabalho é que não precisa esfumaciar até sumir o fundo, né? Que a gente vai cortar aqui, ó. Tá. Finalizei essa primeira mão de tinta. Já venho com o caqui, que eu vou escurecer em alguns lugares. Com o pincel número 8 mesmo, limpo um lado do meu pincel e venho, ó, escurecendo para dar profundidade em alguns lugares. Como eu disse, esse tecido é bem mais fino, então ele não chupa muita tinta. Então, tem que ter bem cuidado, bastante cuidado na hora de jogar a tinta, ó. Tá? Venho aqui, coloco a tinta onde eu quero mais escuro e já esfumaceio também. Vou escurecer um pouquinho mais. Ó, e já esfumaceio também. Aqui também. E aqui, ó, só um pouquinho.
aqui e aqui, ó. Aqui, ó, eu vou unir essa parte mais escura com a beiradinha lá do chinelo, ó, pra ficar um trabalho bem bacana, ó. E na hora que eu recortar, aqui vai aparecer pra mim um pouquinho mais escuro. Venho no outro, escureço em alguns lugares, ó. Mesma coisa, aqui dentro. Aqui. E venho aqui, ó. Aqui eu já vou deixar bem escuro. E aqui eu esfumacei. Aqui também eu posso escurecer um pouquinho. Aqui. E aqui no finalzinho. Aqui no final do chinelo, eu jogo um pouquinho a mais desse lado. Do caqui. Esfumacei. Aqui também, ó, posso jogar um pouquinho a mais. Dessa maneira. Ó, só um pouquinho de tinta a mais, passando pra fora do risco e esfumaciando pra dentro do chinelo, do risco, né? Ó, pra ficar um trabalho bem bacana. Aqui, ó, também eu posso escurecer um pouquinho a mais, ó. E aqui, esse escuro, eu faço aqui, ó. Um pouquinho só a mais, e dou uma escurecida aqui. Dessa maneira. Agora, já vamos para a pintura das folhas e vou usar as seguintes cores. O verde kiwi com o verde abacate juntos, tá aqui. E o verde pinheiro com o verde grama, tá? Então, eu começo com o verde abacate e o verde kiwi. Ó, vou lá na ponta da folha. Tampando bem a trama do tecido. Já venho aqui, ó, já posso pintar a outra folha. São folhas pequenas. Pinto a metade da folha. Vou pegar um pincel um pouco menor. Agora, com o pincel número 4, eu venho, ó, com o verde grama e o verde pinheiro, do pé da folha pra ponta, ó, fazendo essa mistura. Pego o risco do meio, separo e vou unindo, ó, desse lado. Venho aqui, passo um leve contorno e volto esfumaçando. Volto naquele verde, trago aqui no meio e, ó, trabalho esse lado também. Porque essas folhas eu quero bem clara. Ó. Dessa maneira. Venho na outra, faço aqui, ó, o lado escuro.
E já volto clareando esse lado aqui, ó. E na outra folha, vou fazer a mesma coisa. Um pouquinho mais do verde folha. Posso escurecer ainda um pouquinho mais. Já venho na outra folha, faço o lado escuro. Aqui, eu já venho com um pouquinho do verde para diferenciar uma da outra. Volto com o escuro, ó, trabalhando. Venho com a mistura mais clara. Passo e esfumacei. Já volto pro verde mais escuro e, ó. E assim vou fazer todas as folhas. Essa daqui só vai aparecer um pedaço pra mim. Essa daqui vai aparecer inteira. E vou trabalhando normal. Aqui, no desenho que eu fiz pro formato do chinelo, eu poderia ter usado qualquer outra flor. Copo de leite, orquídea, fazer só com borboletas, também fica muito bonito. Dá pra usar também o estêncil, fazer umas florzinhas com estêncil aqui. A técnica normal, e só na hora de finalizar, que daí na hora de colar o chinelo, a gente tem que usar aquele material que foi dito, que vocês vão ver como eu uso no passo a passo. Mas a técnica aqui de pintura pode ser qualquer uma, pode ser feita qualquer pintura. Pode ser paisagem, pode ser tema infantil, bonequinhos, qualquer coisa, tá? Não tem desenho certo, não tem imagem certa, é deixar a imaginação mesmo trabalhar, tá? Ó. Tá. Aí, já venho com o verde pinheiro e o verde grama. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz nas outras, ó. Aqui eu trago um pouquinho desse escuro. Unindo bem. Já posso vir nessa daqui, ó, porque o trabalho é simples, então já dá pra mim ir fazendo todas quase de uma vez, ó. Já venho nessa daqui.
Passo o risco do meio, escureço pra cá, ó. Venho nessa. Eu vou fazer o lado escuro pra cá. E assim vou trabalhando, ó, todas as folhas. Venho aqui já pra fazer essa. Aqui eu fiz umas folhas bem fácil, mas dá pra fazer aquelas folhas mais trabalhadas que a gente faz no tecido, dá também. Como eu disse, pode ser qualquer pintura, e a pintura aqui pode ser feita de qualquer maneira. Esse daqui já sai pra fora também do risco, então eu volto aqui esfumaciando. Eu volto com aquela misturinha clara, ó, pra puxar pra cá. E desse lado aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, dessa maneira. Agora, com um pouquinho do verde oliva e daquela misturinha mais clara, eu já vou fazer uns enfeitinhos, que as folhas, ó, de segundo plano, os arabescos que a gente usa pra fazer na pintura, né, ó. E vou puxar uns aqui. Já pegando junto com a aquarela silk, posso fazer uns aqui, ó. Venho aqui em cima e faço alguns, ó. Aqui também. Não precisa ser nada bem certinho, não. Volto com aquele verde kiwi. Em alguns lugares, ó, só vou ajeitar o lado que eu quero mais claro. Ó, como aqui. Em alguns lugares só. Com o verde oliva, vou fazer um risquinho no meio da folha. E vou fazer, ó, não contorno, alguns risquinhos para tornar ela um pouquinho mais visível. Em alguns lugares. E vou fazer isso em todas as folhas. Venho nessas daqui e vou fazendo a mesma coisa.
aqui no meio. Agora, chegou a hora de pintar as rosas. E eu vou usar as seguintes cores: amora, rosas, lilás seco, rosa bebê e o flor de malva, tá? As rosas que estão meia por baixo, que no caso é essa e essa daqui, eu vou preencher com flor de malva. E essas duas que estão por cima, ó, aqui ela fica por cima, eu vou preencher com rosa seco. Então, eu vou começar fazendo as que estão por baixo primeiro, tá? Vou preencher ela toda, ó. A maneira de pintar aqui também é do mesmo jeito que já fizemos rosa. Aqui, ó, só aqui, essa parte aqui que tá por baixo, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó. Já volto pro rosa seco, pra me preencher ela toda. Aqui, venho com flor de malva, limpo meu pincel e já vou preencher toda essa também que tá por baixo. Então, ó. Preencho toda a rosa. Aqui eu já venho com um pouquinho do flor de malva. E aqui também. Eu já quero deixar essas duas rosas preparadas para na hora que eu for fazer o corte. Então, eu venho, ó, com flor de malva, vou escurecer aqui por baixo, escureço aqui um pouquinho mais, e venho aqui, ó, e esfumaciando. E pra cá também, ó. Vou pegar o pincel número 6, ó, vou fazer a sombra das pétalas. E aqui também. Com um pouquinho do amora, venho aqui, ó, e dou uma escurecida a mais. Aqui dentro, ó, só pra dar profundidade, ó. E já esfumacei, ó. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa. Passo um pouquinho do amora. Esfumaceio, ó, dessa maneira. Continuo com o flor de malva, aqui, ó, pra mim fazer o cálice, ó, dessa rosa. Esfumaceio. Eu não quero rosas muito escuras.
E venho aqui, ó, fazendo a pétala, escurecendo, ó, fazendo a sombra das pétalas, tá? Da mesma maneira que a gente já fez várias rosas. Com o pincel número 8 que eu tava, pego o rosa bebê, venho aqui, ó, passo um pouquinho de tinta aqui embaixo, sem deixar a marcação, e ó, só pra dar uma clareada. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Ó. Agora, eu vou preencher as outras duas rosas com flor de malva, pra ficar um pouquinho mais escura. Essa rosa. Vou preencher ela toda da mesma maneira. Venho na outra e vou preencher também. Aqui eu posso passar um pouco pra fora, ó, levar até lá no final do tecido, que eu cortei bem na beiradinha, né? Ó. Venho desse lado aqui e vou preenchendo todo o tecido. Preencho todo. Tampando bem a trama do tecido. Dessa maneira. Agora, eu venho com pitaia, escurecendo aqui o miolinho e já esfumacio. Venho nessa daqui, já faço a mesma coisa. Essas 4 rosas, pelo espaço que tem no chinelo, então, são pequenas, né? Então, por isso, eu já vou adiantando e fazendo todas juntas, tá? Ó, já desenho o cálice aqui, esfumaciando. Venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho nessa, ó. Mesmo efeito, ó. Um pouquinho mais. Aqui também eu vou escurecer um pouquinho mais. Volto pro pincel número 4, pego um pouquinho do uva, aqui eu vou usar ainda um pouquinho do uva. Vai escurecer aqui um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, também eu vou escurecer um pouquinho a mais, pra me dar um pouquinho mais de profundidade nessa flor. Ó, venho nessa, já faço a mesma coisa, e venho aqui embaixo, ó, e já esfumacio também. Volto com pitaia, pra mim fazer a sombra das pétalas, ó.
venho aqui em todas, fazendo a mesma coisa. Aqui eu vou fazer também, puxando pra lá, ó. E aqui, faço um pedacinho também, e aqui, ó. Volto com o pincel número 8, e agora com rosa seco, eu vou dar uma claridade aqui, ó. Nessa flor, um pouquinho mais, ó, desenhando o cálice da rosa aqui, ó. Aqui eu tô com flor de malva só pra finalizar a boquinha da rosa, que ficou faltando, e, ó, com lilás seco, rosa seco, só pra terminar o cálice dela aqui, ó, dessa maneira. Aqui, eu ainda venho com amora pra mim fazer, ó, um pouquinho, diferenciar essa rosa, a rosa que tá por baixo, da que tá por cima, olha. Então, eu passo um pouquinho de amora, aqui também, ó, esfumacio ali, faço a junção e venho sumindo pra cá, ó, dessa maneira. Venho nessa outra, vou fazer a mesma coisa, ó, pincel de pé, contorno aqui, ó, aqui vai ficar mais escuro. E trago essa tinta até aqui, ó, com bastante cuidado para não escurecer demais, que eu não quero elas iguais, tá? Ó, dessa maneira. Volto aqui, vou dar um pouquinho mais de profundidade aqui onde que eu passei a cor um pouquinho mais escuro nessas pétalas, ó, pra evidenciar um pouquinho mais. Viro a tinta aqui. Dessa maneira, venho com uva, e ó, dou profundidade aqui também, aqui. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, agora eu venho com rosa bebê. E vou fazendo a pétala da rosa. Puxo pra cá. Tinta pro lado de fora do pincel. Uma pétala a mais, outra. Como eu disse, a rosa aqui é bem pequena. Ó. E vou desenhando as minhas pétalas, ó. Tinta lá no tecido e puxo, ó. E dessa maneira, ó, já tenho uma pétala. Venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Tinta lá na beirada e puxo, ó. Aqui também. E vou trabalhando a minha rosa. Vou fazer todas as pétalas desse lado, ó. Aqui tem um fiozinho. Pego um pouquinho do flor de malva aqui, atrapalhou aqui, ó. E já deixo a pétala pronta. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Venho desse lado, começo a pétala daqui, ó. E puxo aqui. Ó. Dessa maneira, eu tenho uma pétala bem grande, ó. Essa daqui, eu vou fazer ela aqui,
e puxo pra lá, ó. Deixo o começo bem fininho. Essa venho aqui. Essa ainda puxo aqui, ó. Dessa maneira, vou desenhando, ó, todas as pétalas. Puxo essa aqui, do ladinho. Essa daqui eu posso ajeitar ela aqui também, ó. Aqui eu vou fazer uma pétala maior. Com flor de malva, eu posso vir com tinta bem na pontinha do pincel e desenhar, ó, dar uma escurecida, pra me desenhar, ajudar essas pétalas ficarem um pouquinho mais visíveis, ó. E aqui, ó, posso vir com mais uma pétala. Mais uma. E aqui, ó, ainda posso trazer mais uma aqui. Pegando até aqui, ó. Ajeitando aqui a pontinha dessa maneira. Essa daqui eu reforço pra ficar só mais visível. Dessa maneira. Venho na outra flor mais clara, na outra rosa mais clara e vou fazer a mesma coisa. Tanto faz por onde eu começo, se eu começo por cima ou por baixo, o resultado é o mesmo. Então, essa daqui eu vou começar pra cá, ó, pra facilitar a posição que eu estou. Aí, ó. Desse lado aqui, vou trazer a pétala dela aqui e, ó, sumir lá por trás da outra, ó, dessa maneira. Venho aqui pra fazer essa. Ó, e vou fazer a mesma coisa. Ó, desenho uma pétala. E aqui, ó, já venho com a maior.
Aqui também. E aqui, ó. Aqui ainda posso colocar mais uma menorzinha. Dessa maneira. E vou, ó, onde que eu percebo que dá pra jogar um pouquinho mais de tinta, eu jogo. Se der pra fechar a rosa um pouquinho a mais, já fecho também. Agora, vamos nas rosas mais escuras, e eu fiz uma misturinha. Com o lilás seco e o flor de malva, pra ficar nesse tom aqui, ó, tá? Então, agora, com esse tom, eu vou fazer a rosa mais escura, ó. Tinta lá na ponta do pincel, faço uma pétala, outra, venho aqui, ó, e já puxo aqui pro meio, ó. Venho desse lado, faço a mesma coisa e vou fazer a rosa normal, ó. Venho com essa pétala aqui. Venho do outro lado. Trabalhando a rosa do mesmo jeito. Limpo o pincel de um lado. E essa pétala eu começo daqui, ó. Esfumaceio. Puxo uma pétala aqui, e dessa maneira, vou fazer uma grande aqui, vou, ó, finalizando a minha rosa. Aqui mais uma. Posso vir com um pouquinho mais claro aqui, ó. Aqui uso um pouquinho do rosa bebê, ó, pra finalizar. E já vou pra outra rosa. Essa eu posso começar por aqui. Trago essa aqui. Essa daqui venho aqui. E vou fazendo, ó, dessa maneira, todas as pétalas.
Essa pétala eu faço aqui, ó, pra lá. Puxo a tinta aqui. Vem do outro lado. Essa pétala eu trago aqui, ó. E dessa maneira, pinceladinhas, vou finalizando a rosa aqui, ó. Aqui vou fazer uma pétala bem maior, ó. E vou trabalhando. Se precisar, venho com um pouquinho do pitaia, ó, pra desenhar, sem marcação. Só pra deixar essas pétalas um pouquinho mais visíveis. Onde for necessário, ó, posso jogar um pouquinho do rosa bebê. Pra aparecer um pouquinho mais essas pétalas, ó. Só refazendo com um pouquinho do rosa bebê, pra dar um pouquinho mais de visão pra essa rosa, ó. Em alguns lugares dá pra me jogar um pouquinho, então eu jogo. Bem pouquinho. Limpo meu pincel. Venho com aquela misturinha de lilás seco com o flor de malva, pra mim dar um risquinho aqui, ó, em cada pétala. Limpo meu pincel de um lado. Dessa maneira. E na rosa mais clara, venho com rosa bebê, ó. E também dou uma pinceladinha, pra ela ficar com as pétalas mais visíveis, ó. E aqui também.
E aqui ainda vou jogar um pouquinho mais do rosa bebê, ó. Jogando e unindo bem. Dessa maneira. Aqui, em um dos chinelos, eu ainda posso fazer um botãozinho, ó, bem pequeno. Então, pego um pouquinho daquele verde que sobrou, bastante cuidado, ó. Bem delicadinho. Troco o pincel, pego o pincel zero, um pouquinho do verde oliva. Aí, ó, vou fazendo os acabamentos. Faço o risco um pouquinho grossinho. Vou fazendo, ó, uns pontinhos, como se fosse o espinho da rosa. Ligo aqui, ó. Trago esse risco aqui por fora. Aqui são só arabescos, ó, dou pinceladinhas. Venho aqui, ó, e vou formando o símbolo do infinito, tá? Com esse risco. Fecho aqui, ó. Era mais ou menos o que eu queria. Venho aqui. Dessa maneira. Puxo o talinho da flor, ó. Bem simples, porque o espaço é pouco. Aqui, ó, puxo o talinho desse botão. Faço risquinhos. Ó, com o pincel zero mesmo, eu vou ajeitando. Venho com um pouquinho do verde pistache, verde kiwi, só para dar um pouquinho de luz, ó. Reforço esse verde, dou pinceladinhas. Venho aqui, ó, com risco. E trago aqui, ó. São só risquinhos, arabescos, que eu coloco para preencher o espaço. Pintei os chinelos, o tecido, né? Esperei secar, já tá totalmente seco. E aqui eu vou fazer um de cada vez, no passo a passo, para vocês entenderem bem, tá? O tecido, como ele é um tecido fino, às vezes a gente faz as pétalas da rosa e quando seca, ela acontece de sumir um pouco a tinta, porque ela fica, ó, ela vara bastante aqui na tábua, tá? Então, pode retocar apenas o corte das pétalas e esperar secar, para depois fazer esse processo que a gente vai fazer aqui agora, tá? O meu não precisou retocar, né? Porque eu já tenho um pouquinho de prática, então eu já deixo um pouco de tinta a mais. Não precisei retocar. Aqui, ó, como foi medido, a gente riscou a medida do chinelo, ficou bem do tamanho, ó. Essa parte da rosa que eu queria mesmo de fora. E agora a gente vai colar esse tecido no chinelo, tá?
Então, o chinelo tá limpinho, como a gente fez no começo do vídeo. E agora, eu venho com a cola chinelo, tá? A cola chinelo, ela não é molinha, ela é meio pastosa. Então, com um pincel, eu vou passar aqui tudo no chinelo. Não posso deixar nem um espacinho sem, tá? Então, ó, vou passar por tudo. Principalmente aqui, ó, onde que vai ser o buraco, né? Onde que vai sair a correia. Ó, e passo por tudo. Com bastante cuidado, para não deixar nenhum espaço sem, ó. É importante que pegue cola por tudo mesmo, ó. Principalmente na beirada, para que fique um trabalho bem feito, ó. Passei cola por tudo, aí sim eu venho com o meu tecido, ó. Meço direitinho onde que eu quero que fique. E vou apertando com bastante cuidado, ó. Aqui, ó, se ficou torto, eu posso retirar e fazer exatamente, colar exatamente onde eu quero, ó, dessa maneira. Com a tampinha ou com qualquer outra coisa bem lisa, ó, eu venho fazendo esse movimento para que a cola vaze um pouquinho aqui por cima do tecido, ó. E passo, esfrego bem por tudo. Faço isso ou com a tampinha da tinta, ou com o vidrinho de tinta. É só pra, ó, garantir que essa cola vai segurar bem, ó, dessa maneira. Descolo o chinelo aqui, ó. Às vezes sobra um pouquinho de tinta, aqui, ó, eu já retiro, ó, com a mão mesmo. Ó, me certifico que tá tudo bem colado aqui nos buracos. Não preciso medir porque ele não vai sumir, tá? Ó, e vou deixar secar. Vou fazer o mesmo processo no outro chinelo. Vou passar cola nele todo. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz no outro, ó. Posso ponhar bastante cola, não tem problema. Essa cola ela vai servir meio como se fosse um verniz. Ela meio que já impermeabiliza o tecido, tá? E depois ainda tem a finalização com verniz. Então, ó, passo cola por tudo, principalmente aqui nas beiradinhas. Me certifico que tem cola por tudo. Fecho. Venho com outro pedaço de tecido, ó. Vejo direitinho se tá na medida que eu quero e vou colando. Pego um vidrinho de tinta, vou fazendo esse movimento. Para que a cola vaze um pouquinho. Aqui faltou cola, ó. Eu já posso vir e passar. Ó. Já passo mais um pouquinho da cola, ó, porque ela precisa vazar aqui por cima desse tecido pra mim, ó.
Já posso vir com o pincel também, ó. E já passar uma mão de tinta aqui por cima. Uma mão de cola, né? Ó. Eu tenho que sempre cuidar para não deixar bolha, ó, para que meu trabalho fique bem colado, ó. Aqui depois do buraco eu vou fazer com a tesourinha para facilitar a entrada da correia. Ó, e agora eu vou esperar secar. O outro chinelo, ó, venho, passo uma mão de cola aqui por cima também. Quando a gente passa o vidrinho ou qualquer o material que a gente tem reto aqui por cima, a cola do chinelo já atravessa bastante esse tecido. E aqui, ó, essa mão de cola que eu passo por cima é só pra garantir que cole, ó, todos os lugares, tá? Porque o tecido é fino e essa cola vai vazar lá. Então, agora, eu só tenho que esperar a secagem mesmo, ó. Me certifico que tá colado em todos os lugares, ó, que colou na medida certa que eu marquei. Ó, aqui eu posso passar um pouquinho a cola fora do tecido para facilitar na hora que eu for cortar também esse tecido que sobra, tá? Então, por isso é importante passar essa cola, ó. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui, para passar um pouquinho do tecido, ó. E ela seca rápido, tá? Só que para continuar o trabalho, a gente tem que esperar secar bem. O pincel, essa tinta, tanto a cola como o verniz, é tudo à base de água, tá? O pincel é só lavar normal com bastante água e sabão. E vamos esperar agora o tempo de secagem. Depois de esperar o tempo de secagem para a cola, eu venho, me certifico que o chinelo tá todo colado. Às vezes fica um espacinho sem, tá? E depois a gente vai colar novamente. Aí chegou a hora de recortar esse paninho, tá? E eu posso fazer isso de duas maneiras, com o estilete ou com a tesoura, tá? Eu prefiro com a tesoura. E venho aqui, ó, bem na beiradinha, ó, com a pontinha da tesoura. Aquela tesoura pequena de costura também dá, tá? E vou cortando bem rente ao chinelo, tá? Eu vou fazendo isso de pedacinho em pedacinho, ó. Aonde colou um pouquinho a mais, eu posso retirar, ó, com bastante cuidado. E com a tesoura, ó, eu venho cortando bem na beiradinha do chinelo. Aqui, ó, tiro esse que foi a mais, né? Ó, bastante cuidado. Continuo meu trabalho. Essa cola, o chinelo, depois de pronto, pode ser lavado, tá? Normalmente.
Ajeito aqui pra me cortar. Vou ajeitar onde ficou sobrando o chinelo. Porque tem que ficar bem retinho. Como se fosse o chinelo mesmo, sem... Não pode demonstrar que tem tecido. Então, ó, onde que ficou sinalzinho de corte, eu tenho que vir tirando bem certinho, com cuidado, ó, pra não estragar o meu trabalho e nem o chinelo. Dessa maneira, ó. Aí, eu vou ver se ficou lugar sem cola, faltando cola. Ó, como aqui faltou um pouquinho, aqui é chinelo que eu ainda vou cortar, tecido que eu ainda vou cortar, ó. Ó, com a pontinha da tesoura, eu consigo acertar bem. E vou dar uma olhada em tudo, se ficou lugar que precisa cola. Ó, aqui ficou faltando um pouquinho de cola, ó. Então, eu volto com a cola, e vou colar isso daqui novamente, tá? Depois de colar os espacinhos que ficou sem cola, ó, cortei tudo certinho, não deixei rebarba. Aí, eu espero mais um tempinho pra poder secar. Essa partezinha que foi recolado agora, ok? Já recortei os dois chinelos, colei aonde eu vi que precisava um pouquinho mais de cola na lateral, e aquela cola que passou, eu já retiro um pouquinho, ó, com bastante cuidado, vou raspando, assim, aos poucos com a unha, que como é borracha e a cola só tá por cima, eu consigo tirar, tá? Então, ó, eu tenho que deixar a beiradinha do chinelo bem bonitinha assim, ó, sem resto de cola, tá? E vou aguardar um minutinho pra secar aonde a gente colou novamente, na beiradinha, tá? Ó. Vou esperar mais um tempinho pra colar essa parte que a gente refez agora. Bom, agora, depois do chinelo todo seco, eu já olhei se não tem parte sem colar, tá tudo coladinho. Então, chegou a hora de fazer os buracos e passar o verniz, tá? Ó, então, eu uso essa tesoura aqui de costura, vejo aqui onde que tá o buraco, ó, não, ele não some, basta sentir aqui com a mão, posiciono a tesoura bem no meio e só forço, ó, um pouquinho, tá? Venho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó, forço, venho no outro, só forço, tá? Faço o mesmo nesse, ó. Forço, e venho aqui, ó. Só forço, e faço isso nos dois, tá? Ó, dessa maneira. Agora, eu ainda vou dar uma ajeitadinha nesse aqui, ó, que foi uma felpinha de tecido que eu vi agora. Com essa tesourinha de costura aqui, ó, eu corto bem melhor do que a tesoura comum. Pronto. Aí, agora, eu vou vir com o verniz chinelo, tá? E agora, com a ajuda de um pincel bem macio, eu vou passar o verniz chinelo por todo o chinelo, pra proteger mesmo. Venho aqui e vou passar por tudo, ó.
pegando um pouquinho aqui do lado, não tem problema, ó. Isso vai proteger a minha peça, tá? Então, ó, passo por tudo. Não posso deixar nenhum lugarzinho sem. Eu gosto de passar um pouquinho aqui na beiradinha branca também, ó, tá? Esparramo bem. E vou aguardar a secagem agora. Venho nesse aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Esparramo por tudo. Bastante cuidado. Passa um pouquinho na beiradinha pra proteger. É só passar com o pincel assim, ó, pegando aonde foi cortado, ó. Eu já vou estar protegendo essa beirada aqui, ó. E agora é só esperar secar. Bom, tempo de secagem, ok. O verniz já tá todo seco. Me certifico que protegi por tudo. Chegou a hora da gente colocar novamente a correia, tá? Então, eu vejo certinho qual correia que é de cada chinelo. E com a ajuda do alicate, aquele que a gente retirou, eu vou colocar. O que que eu faço? Coloco aqui um pouquinho e dou uma abridinha com cuidado, tá? Só para abrir um pouquinho mais o tecido. Seguro a ponta da correia do chinelo, que vai aqui por baixo, assim, bem firme, abro um pouco, ó, e vou forçar, tá? Aqui tem que forçar mesmo, pra colocar de volta, ó. Venho aqui por cima e forço, ó, dessa maneira, ó. Foi. Ajeito aqui por baixo, ó, pra ficar bem entradinho, ó. Ficou bem colocado. Só que na hora que a gente recoloca a correia, aqui, ó, eu vou precisar vernizar. Aqui por baixo, no chinelo, vou fazer a mesma coisa, ó. Seguro dessa maneira e dou uma forçadinha, ó. E já ajeito a correia. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Seguro e forço, ó. E ajeito a correia do chinelo, tá? Ajeito bem e agora o outro já coloquei, tá? Ó, fica dessa maneira e vou passar mais uma mão de verniz, principalmente aqui, ó, nos lugares onde a gente forçou pra ficar bem impermeabilizado. Agora, venho com verniz, ó, passo aqui bem próximo de onde a gente forçou para colocar as correias, ó, nos 3 lugares, com bastante cuidado, ó. E dou uma passada aqui novamente. Agora, não precisa ser muito. Venho aqui em cima, ó, também. Aqui eu deixo bastante, tá? Ó, posso deixar um pouquinho a mais e repasso nele todo. Vou repetir todo o processo. Agora, com a correia, passo por ele todo. Viro. Ó. Passo com bastante cuidado. Protejo bem. Do lado, aqui, ó. E depois, quando secar, eu retiro o excesso, tá? Ó. E passo novamente o verniz nele todo.
venho no outro e vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu passo um pouquinho a mais aonde foi bem mexido, que a gente forçou, ó, eu tenho que proteger bem, por isso eu passo bem caprichado uma mão de verniz. Venho aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa para penetrar bem no tecido, ó. Aqui também vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, para penetrar bem. E vou passar uma mão daí nele todo, ó. Bastante cuidado. Faço esse processo por tudo. Aqui onde que tem o branco para proteger. E vou esperar novamente o tempo de secagem. E o trabalho prontinho fica dessa maneira, ó. Aqui pode ser pintado qualquer flor, paisagem. Tudo fica muito bonito, tá? Eu espero que vocês gostem. Tem um outro chinelo que ele já é próprio para pintura. Aquele chinelo, quem for pintar naquele, não é necessário fazer todo esse processo, porque ele já vem com o tecido por cima. Então, é só pintar, tá? Ele não é necessário nem vernizar, tá bom? Todo esse processo que a gente fez é porque é o chinelo Havaiana normal. Então, eu preciso da cola chinelo e do verniz chinelo para finalizar minha peça, assim. Mas quando é aquele chinelo próprio para sublimação que fala, então é só pintar e ele já tá pronto para usar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.